Olá, meu querido aluno, minha querida aluna, tudo bem com você? Eu espero que esteja. O meu olá especial a todos vocês que acompanham o nosso canal, TV Araxá Educa. Você está acompanhando as aulas de matemática? Sim? Aqui nós temos uma aula do 9º ano. E o que será que vamos estudar hoje? Vamos verificar? Aqui, conjuntos numéricos. Você conhece, você distingue todos os conjuntos numéricos? Você sabe aí dar as características de cada um dos conjuntos? Vamos trabalhar esses conjuntos hoje na aula. Mas antes, recordaremos o que trabalhamos em aula anterior. Trabalhamos a divisão em partes proporcionais. Tanto a divisão em partes diretamente proporcionais, quanto inversamente proporcionais. O que seria isso? Você se recorda que quando eu divido, quando eu faço uma divisão, eu faço a divisão em partes iguais, não é mesmo? Mas quando eu vou distribuir essas partes iguais, elas vão depender de um outro fator, que pode aumentar o ganho ali naquela divisão ou diminuir, dependendo do contexto. Por isso a gente fala diretamente proporcional e inversamente proporcional, de acordo com algum outro contexto da situação. Ok? Recordou aí um pouquinho em relação a esse conteúdo? Agora vamos para o próximo, que são os conjuntos numéricos. Trouxe esse diagrama para a gente fazer aquela recordação. Esta aula, ela é uma revisão de uma aula que a gente já trabalhou. E aí, fechando o primeiro e segundo bimestre, vamos verificar se realmente você compreendeu sobre esses conjuntos. Temos o conjunto N, que é o conjunto dos naturais. Quem que pertence ao conjunto dos naturais? 0, 1, 2, 3, 4, infinito, não é mesmo? Mas esse conjunto não foi suficiente para representar todos os numerais que o homem precisava. Por isso, ele criou um outro conjunto, o conjunto Z, o conjunto dos números inteiros, o qual os naturais pertencem, ele está dentro, está contido no conjunto Z, além daqueles que só pertencem ao Z, mas que não pertencem ao N. E quem são? Quais são os números que pertencem ao Z, mas que não pertencem ao N? Os números negativos. Todos os simétricos dos naturais, exceto o 0, claro. Posteriormente, foi necessário criar um outro conjunto que mostrasse partes, que mostrasse números não só inteiros, os números decimais. Criou-se o conjunto dos racionais, que são aqueles números que podem ser convertidos em fração. Daí nós temos os decimais, exatos ou não, no caso as dízimas periódicas, certo? Mas esse conjunto também não foi suficiente para representar todos os numerais que temos no nosso mundo. Foi assim necessário criar um conjunto maior, que abrangesse todos esses anteriores, mas que tivesse algo de diferente. O conjunto dos reais. E quem são os reais? São os racionais, os inteiros e os naturais, e um outro que pertence apenas aos reais, que são os irracionais. E quem são os irracionais? São aqueles números que não podem ser convertidos em fração. No caso, o π, raiz quadrada de 2, raiz quadrada de 3 e tantos outros números que são decimais, mas que não possuem um período, que não são dízimas periódicas, nem simples e nem compostas. Voltando então agora para o conjunto dos números, que nós temos, eu trouxe aqui e a gente vai representar. Quem pertence aos naturais? Vamos refletir e recordar aí. 0, 1, 2, 3. E você sabe que esse conjunto é infinito, não tem fim. O conjunto Z, como eu sei que ele também tem os naturais, mas ele tem algo a mais. Quem que é esse algo a mais? Infinito negativo, menos 3, menos 2, menos 1.
zero e ele também tem os positivos infinitos. E quem são os racionais? O conjunto Q. O conjunto Q, ele é composto pelo conjunto N, ele é composto pelo conjunto Z, e além dele ter o conjunto N e o conjunto Z, quem que ele possui? Ele possui todas as frações, todos os decimais, exatos ou não. Esse é o conjunto Q, o conjunto dos racionais. E quem pertence ao conjunto dos reais? Os naturais fazem parte dos reais, os inteiros fazem parte dos reais, os racionais fazem parte dos reais. E além desses três conjuntos que estão aqui contidos no conjunto dos reais, nós temos ainda os irracionais que também pertencem aos reais. Tudo bem? Compreendeu? Fez aí a revisão? Ótimo. Vou seguir. Números irracionais. Esse é o conjunto que a gente ainda não tem tanto trabalho em relação a ele. Qual dos três conjuntos aqui que eu vou apresentar a vocês apresenta apenas números irracionais? Vamos verificar? Observe a imagem. Eu tenho aqui o conjunto A, ele tem raiz quadrada de 25, menos 6 inteiros 270 milésimos e 3. O conjunto B, ele tem 0,9278 reticência, raiz quadrada de 61 e tem o π. E o conjunto C tem uma dízima periódica simples, 0,23232323, né? 6 décimos em fração e raiz quadrada de 121. Qual desses conjuntos aqui apresenta só irracionais? O que quer dizer? Se você observar, nós temos decimais exatos, nós temos raiz quadrada, que é só a gente extrair, no caso, raiz quadrada exata do 25, que é 5, do 121, que é 11. Aqui eu tenho uma dízima periódica simples, faz parte do conjunto dos racionais. Dos reais, mas não dos irracionais. Quem? Quais os números aqui que não são apenas racionais? São irracionais. Nós temos o conjunto B. O conjunto B, você tem aqui três valores que não podem ser convertidos em fração. Eu tenho um valor decimal aqui infinito, sem período, sem repetição. A raiz quadrada de 61 também. E o π, que a gente sabe é um número com milhões de casas decimais, a gente utiliza aproximadamente 3,14, mas ele não vale só isso. Portanto, o conjunto aqui que faz parte dos irracionais, que só tem número irracional, é o conjunto B. Tudo bem? Tranquilo? Seguiremos aqui adiante. Eu trouxe uma reta numérica e apresentei para vocês vários pontos nessa reta e a gente vai aqui identificar alguns apenas, tá? Veja bem, eu tenho aqui o A. O A, ele está entre o 2 e o 3. Ele é um número racional, não é verdade? Ele está entre o 2 e o 3, está na metade, certinho. Então, o nosso A, ele vale quanto? Ele vale 2,5. Liguei lá o ponto A no 2,5. Observe agora do lado da esquerda, um número que seja aqui negativo. Observem aqui, o G, por exemplo, ele está entre 0 e menos 1. Quem ali está entre 0 e menos 1 e é negativo, está mais pertinho do zero? Ah, Fabiana, tem uma dízima aí. Você pode falar que o G, ele é aqui o menos 0,333, porque está pertinho, antes da metade entre o 0 e o menos 1. Vamos pegar aqui a letra E, que está entre o menos 3 e o menos 4. Quem está entre o menos 3 e o menos 4? O 2,5?
o menos 2,9? Claro que não. Você tem aqui menos 3,45, quase na metade. Um número decimal que faz parte dos racionais. Assim, a letra E aqui a gente ligaria aqui no menos 3,45. E temos outros, olha, o H é tão fácil. O H está em cima de quem? Né? O ponto H na reta numérica está em cima de qual valor? Está em cima lá do valor 4. Assim eu vou dizer que o H vale 4. Opa, fiz uma voltinha. Nós temos aqui um número irracional que foi localizado na reta real. Não tem problema, porque a gente faz essa localização aproximada. O π, nós sabemos que ele vale 3,14. Onde que está o 3,14? Entre o 3 e o 4, mais perto do 3. Eu posso posicionar ali de forma aproximada. Assim, eu posso dizer que a letra C é o π que está localizado aqui, né? 3,14 aproximadamente. Entenderam que em uma reta numérica eu posso localizar números naturais, números inteiros, números racionais, números reais que compõem todos esses outros conjuntos e também os irracionais. Tudo bem? Ótimo! Vou seguir e vou trazer para vocês mais informações sobre os números reais. Eu trouxe aqui uma tabela e ela vai então generalizar, mostrar para nós quem são os números, que conjunto é esse reais, que conjunto que faz, né, abrange tudo, todos esses números. Observem com atenção, eu tenho número natural? Tem. Você tem número natural aí, Fabiana, que é real. O 2, por exemplo, pertence aos reais, mas ele também pertence aos naturais, ele pertence aos inteiros, ele pertence aos racionais e, por fim, aos reais. Uma fração negativa pertence aos reais? Também. Um decimal negativo? Sim. Uma raiz quadrada que não é exata? Também. O π? Também. Ah, Fabiana, porque o π é irracional, mas ele também é real. Os irracionais fazem parte do conjunto do real. Eu tenho aqui também um número decimal exato, positivo. Eu tenho uma dízima periódica, dízima periódica simples, que pertence aos reais. Eu tenho uma raiz quadrada de 3, que é um número irracional e está dentro do conjunto dos reais. Portanto, nós temos muitos valores que estão dentro de outros conjuntos e, por fim, estão dentro do conjunto dos reais, exceto os irracionais, que são apenas reais. Os números irracionais não são naturais, não são inteiros, não são racionais, são apenas reais. Confuso? Não? Você compreendeu? Vou seguir. Trouxe agora um praticando. Vamos praticar um pouquinho. Observe aqui estes números. Eu trouxe alguns números nestas fichas. Entre eles, quais são? Vamos identificar entre esses números quais são naturais. Os números são menos 4, 1/3, dízima periódica 0,8, você sabe que esse tracinho em cima do 8 está indicando o quê? Indica pra gente que é 0,8888 infinito, não é? Raiz quadrada de 6, 0, menos 1 inteiro e 3/5, 4 inteiros e 86 centésimos, o π e o 8. E aí, quais são naturais? Desses aqui, quais que você diria que pertence exclusivamente? Claro que não. Que pertence primeiramente aos naturais. Quem são? O 0, excelente. Tem mais algum? E o 8, ótimo, muito bom. Quem são inteiros?
quem aqui que pertence aos inteiros? O próprio nome diz, inteiros. Mas nós sabemos que temos inteiros negativos e inteiros positivos. O 0 e o 8 são naturais, consecutivamente são também inteiros, isso mesmo. Mas nós temos aqui números que são inteiros e que não são naturais. Quem são? Ah, excelente, pessoal de casa. O menos 4, ele é inteiro, mas não é natural, porque ele é negativo. Ótimo. Quem são racionais? Quem aqui se transforma, qual deles se transforma em fração? Qual que eu posso converter em fração? Todos os naturais? Sim. O 0, o 8... Todos os inteiros? Sim. 0, 8, menos 4. Agora, nós temos um conjunto que pertence aos racionais, mas que não pertence nem aos inteiros e nem aos naturais. Quem são? Essa fração, 1/3, que vai gerar 0,3333, ela é racional? Claro, se ela é fração, ela já é racional. Então, 1/3 é racional. Quem mais? Essa dízima periódica simples é racional? Claro, né? Nós sabemos fazer conversões aqui, transformando a dízima periódica simples em uma fração. Então, o 8 ali, 0,888 infinitas vezes, é também racional. Raiz quadrada de 6 é racional? Será? O 0 nós já colocamos. Esse número misto é racional? Que vai depois gerar um decimal 1,6 negativo? Também é racional. Pertence aqui ao conjunto do Q, né? Que é o conjunto dos racionais. 4 inteiros e 86 centésimos também? Sim, também. Decimal exato é racional. E o π? O π é racional? O π dá para eu fazer uma fração que gera o π? 3,14, aquele tanto de casas decimais? Não, 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 não. O π não é racional. E o 8 a gente viu que é. Quem seriam os irracionais que estão aqui, que não podem ser transformados em fração? Você consegue? Excelente. Quem são os irracionais? A raiz quadrada de 6 e o nosso famoso π. São os irracionais. Mas quem são reais? Fabiana, muito fácil. Todos esses conjuntos não estão dentro dos reais. Portanto, todos eles são reais. Todos estes valores apresentados estão aqui dentro do conjunto dos reais. Todos são reais, inclusive os irracionais. Tudo bem? Vou seguir, vou trazer mais aqui. Vamos identificar nestas frases quais são as verdadeiras. Todo número natural é inteiro? Opa! Todo número natural é inteiro? Todos os que estão dentro do natural também são inteiros? Sim, claro. Agora, todo inteiro é natural? Nada disso. Todo número inteiro é real? Os inteiros fazem parte do conjunto dos reais? Também. Todo irracional é real? Sim, né? Todo irracional é real. Todo racional é inteiro? Todo racional é inteiro. Opa! E os decimais são inteiros? Então essa não é verdadeira. Existem números racionais que não são reais? Não. Todos os racionais são reais. O conjunto dos racionais está dentro dos reais. Existem números reais que não são racionais? Claro. Quem que é real, mas que não é racional? Os irracionais. Então, essa também está verdadeira. Tudo bem? Podemos seguir? Vamos aqui finalizar. O que a gente estudou hoje? Hoje a gente estudou um pouquinho desses conjuntos. Revisamos. Reais, naturais, inteiros, racionais e irracionais. Vimos aí que alguns conjuntos fazem parte de outros. E vimos o grandão,
que é o conjunto dos reais, onde todos estão contidos. Eu espero que você tenha revisado um pouquinho sobre esses conjuntos, que é muito importante a gente saber, ok? Combinado assim? Eu vou terminar a nossa aula aqui. Eu realmente adorei participar e estar com você. Espero que você também tenha gostado. Desejo a todos bons estudos. Um grande abraço e até a próxima!